No livro de Lucas, capítulo 1, versículo 37. Amém? Deus é poderoso para fazer, queridos, mas é preciso crer. Ele pode todas as coisas. Nós vamos falar hoje sobre causas impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor. Ele é um Deus que opera no impossível, mas nós precisamos crer. Amém? Você pode sentar. Quarta-feira de milagres. Nós vamos falar sobre milagres. Vamos falar sobre causas impossíveis. Milagre fala sobre impossível. Milagre é o impossível, só Deus pode fazer. A oração nos dá acesso a Deus. Só através da oração nós alcançamos milagre. Se pensamos em milagre, precisamos de milagre, necessitamos de milagre, precisamos pensar em oração. Só através da oração nós o alcançamos. A oração é a forma direta de se conectar com Deus. A oração é a fonte dos milagres. Ninguém vai andar sobre as águas sem orar. Ninguém vai resolver uma causa impossível sem orar. Ninguém vai alcançar milagres sem dobrar o joelho. A primeira forma de orar por uma causa impossível. Lucas 1,37, nós já falamos. A impossibilidade, ela é bênção nas nossas vidas. A dor, muitas das vezes, ela é nossa amiga. Porque ela nos leva para perto de Deus. O entendimento nós temos quando nós estamos sofrendo, que nós precisamos de mudança, e para isso, todos nós precisamos entender isso e crer nisso, que os que conhecem e os que não conhecem a Deus, na hora do sofrimento e da dor, todos entendem que precisam de Deus, que precisam estar perto de Deus. Tiago 1:6-7 fala sobre o descanso. Vamos ler. Abra lá a sua Bíblia, por favor. Glória a Deus. Perdão, querido, fala sobre a dúvida, tá? Não pense uma pessoa dessa agindo em dúvida, que pedindo alguma coisa alcançará. Obrigado, querido. Amém. Amém? Glória a Deus. Se, porém, algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade, sem provações. Ela lhe será concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Que uma pessoa dessa não pense que alcançará do Senhor alguma coisa, sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. A dúvida, ela procede do pecado. O pecado é a dúvida. O pecado é o maior impedimento de nós encontrarmos a presença de Deus, de nós encontrarmos o favor de Deus. A boa notícia é que na oração, com pecado ou sem pecado, nós encontramos a Deus. A chave, ainda que estejamos bem ou estejamos na forma que Deus quer, para que encontramos a sua face. Mas na oração nós encontramos. Porque na oração nós conseguimos ouvir a voz de Deus. E a voz de Deus nos leva para arrependimento. E quando eu me arrependo, quando nós nos arrependemos, nós encontramos graça. E então nós encontramos a Deus. A chave, independente de qualquer coisa, independente da forma que nos encontramos, é a oração. Amém? Glória a Deus. Segundo ponto. Outra forma, a segunda. Hebreus 12:14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Segunda forma de nós agirmos para encontrarmos milagre é estarmos em santidade. Estarmos com o coração limpo. É a pureza de coração. Na oração eu encontro Deus. Mas independente
do amor de Deus por mim, da misericórdia, da graça, eu preciso estar no centro da sua vontade. Ou seja, eu preciso ter o meu coração na forma, na posição em que eu posso encontrar a face de Deus. A santificação é uma das chaves principais para alcançarmos milagre. Amém? E o que me impede de muitas das vezes eu acreditar nisso, eu crer nisso, e isso muitas das vezes me impede de eu ir para a oração, porque eu vejo como eu estou, vejo que eu não estou bem, e eu vejo que a forma em que eu estou me impede de alcançar o milagre, me impede de encontrar a graça de Deus. De qualquer forma, em todas as formas, é a oração. A oração é a chave de todos os milagres, de tudo aquilo que nós precisamos. Porque Deus, Ele não lança fora nenhum daqueles que se achegam a Ele. De qualquer forma, independente de como nós estamos, precisamos estar em oração. A oração é a chave do avivamento. Outra forma, outro ponto que nós precisamos colocar, nos posicionar para encontrarmos a face de Deus. Isaías 59, 2. Mas as iniquidades de vocês fazem separação entre vocês e o seu Deus. E os pecados de vocês, que vocês cometem, o levam a esconder do seu rosto, esconder o seu rosto de vocês, para não ouvir. Arrependimento, remissão de pecados. Muitas das vezes, nós encontramos muitos argumentos para não estar com Deus, para não buscarmos a sua presença e muitas das vezes até para achar um argumento para não encontrar o milagre, para não encontrar a cura, não encontrar aquilo que eu estou buscando. E às vezes tem pessoas que ainda dizem que é humildade, entende como humildade, acha que é humildade, porque não está bem, ainda fala isso, eu não estou bem, por isso eu não vou, por isso eu não tenho buscado, por isso eu não vou orar, porque eu sei como eu estou. Mas a palavra, a promessa de Deus é que quando nós nos arrependemos, quando nós buscamos a Deus, quando nós decidimos deixar, abandonar o pecado, ou seja, tudo aquilo que vai me impedir de estar com Ele, tudo aquilo que vai me atrapalhar de procurá-lo. Deus, Ele é poderoso e Ele está totalmente disposto a nos perdoar. E não existe impedimento para que qualquer pessoa encontre milagre, busque milagre e encontre, porque buscar milagre é buscar a Deus, é buscar a face de Deus. E não há impedimento para isso. Não existe um versículo na Bíblia que diga que eu não posso, ou que qualquer pessoa esteja impedida de chegar diante de Deus, esteja impedida de buscar a face de Deus. Não existe esse versículo. Nada nos impede de estar em oração. Amém? Outra forma de nós encontrarmos milagre: orar segundo a vontade de Deus. Davi, quando ia negociar com Deus, nos Salmos, ele sempre orava: faz por causa do teu nome, para que eu não caia nas mãos dos meus inimigos, para que eles não zombem de ti. Se Deus não fizer pelo que eu quero, fará segundo a sua vontade, fará como a sua vontade. E se eu não sei a vontade de Deus, eu posso descobrir na oração. Salmos 25, 14 diz que Deus, Ele revela as suas intimidades para aqueles que o temem. Deus revela as suas intimidades, os seus segredos. Ele nos dá a direção para aqueles que o temem. E os que temem, querida, a igreja que teme, o filho que teme, a filha que teme o Senhor, são os que buscam ao Senhor. Não são os que são perfeitos. Não são os que andam totalmente em santidade. Por que a senhora fala isso, pastora? Porque ninguém anda 100% em santidade. Porém, independente do nível em que eu estou, eu preciso buscar a Deus, eu preciso orar. Porque quando eu oro, eu encontro Deus. Se eu estiver errada, se eu não souber o que fazer, eu preciso de um milagre, eu preciso de uma cura, eu preciso de um sucesso, eu preciso de uma porta aberta, eu preciso de uma resposta de uma oração. E eu só vou encontrar em Deus. E não há nada que me impeça de encontrá-lo. O avivamento, que é a chave, é o sucesso de toda a igreja, todo filho, toda filha, ele só é encontrado através da oração. É na oração que nós temos conexão direta com Deus. E segundo a sua vontade, Ele vai fazer. Às vezes, a gente ouve pessoas desanimadas, cansadas na oração, e é super natural isso. Não é nenhum pecado. Às vezes eu oro por um milagre, oro por algo e não acontece. E eu não sei mais o que fazer. Às vezes desanimo. Às vezes deixamos até de ir para a igreja. Deixamos até de buscar a presença de Deus.
A dor, quando não é administrada e não é levada para o lugar certo, que é a presença de Deus, ao invés dela nos aproximar, ela nos afasta dele. E todas as dores são resolvidas na presença de Deus, e é através da oração. Amém? Pedido negado, às vezes, é graça liberada. Às vezes um pedido de Deus negado, para quando eu não estou na presença de Deus, quando eu não estou buscando saber a sua vontade, buscando a direção, ou seja, eu não estou buscando, eu não estou ouvindo Deus na oração. Eu desanimo, porque muitas das vezes eu não sei o que fazer. E a gente ouve muito isso, eu já deixei de orar, eu já deixei de fazer, porque eu não sei mais o que fazer. Às vezes a gente ouve, eu não sei nem como orar. Ore à vontade de Deus. Quando nós não sabemos nem orar, eu lembro do pastor Gedilson, uma fala dele que eu acho muito maravilhosa. Ele fala 2 coisas que nós, na dor, não podemos perder. É saber para onde vamos e o que devemos fazer. E mesmo em meio à dor, e mesmo em meio ao desespero, e mesmo em meio à tempestade, se orarmos, nós vamos encontrar. Porque Deus é fiel, queridos. Independente de como nós estamos, Deus não é como o homem. Às vezes a gente ouve tantos comentários, confissões de pessoas dizendo que querem milagres, querem curas, querem ser cheias do Espírito Santo, querem ser usadas por Ele, querem fazer coisas extraordinárias, querem transformação em um casamento, querem a própria restauração. Só na oração. Uma igreja que ora, uma família que ora, uma casa que ora, é uma casa viva, queridos. E é uma casa que não perde. Você nunca perde na oração. Porque, como eu já falei, ainda que você não saiba mais pelo que orar, continue orando. Muitas das vezes é porque não é para deixar de orar, porque não é o tempo de parar. Quando é o tempo de parar, na oração nós descobrimos, Deus fala. Eu tive uma experiência uma vez incrível. E hoje, enquanto eu estava lendo a palavra, eu lembrei dela. Eu estava orando por algo que eu queria muito. Eu precisava muito disso. Muito mesmo, era muito importante para mim. E eu fui orar, fiz umas 2 orações somente e fui falar com a pessoa que eu precisava falar para ter um sim ou não. Eu precisava de uma resposta daquela pessoa. E era algo muito importante, financeiro, muito caro, um valor muito expressivo. E eu não tinha condições. Porém, eu tinha uma proposta para colocar para essa pessoa. E eu orei 2 vezes. Procurei a pessoa, fiz a proposta, era algo assim inacreditável. E a pessoa pediu para pensar um dia, eu vou pensar um dia, e amanhã à noite será a noite. Eu falei com a pessoa numa noite, e ela disse para que eu pudesse procurá-la na noite seguinte. Ou seja, tinha um dia e uma noite para ficar preocupada, ou para continuar orando. E na manhã seguinte eu fui orar novamente pela mesma coisa. E o Espírito Santo falou claramente, não ora mais. Você já orou. Eu já ouvi. E o que vai me levar, eu te dar uma resposta positiva, é se você não me pedir mais, não tocar nesse assunto durante o dia. É isso que vai mover o meu coração. Porque o fato de você orar a 2ª vez, a 3ª vez, não quer dizer que não fala sobre fé. No entanto, sobre dúvida, sobre preocupação, sobre insegurança, medo. São os inimigos da oração. E na mesma hora, eu deixei, falei que eu não ia orar mais. E para a glória de Deus, à noite eu tive uma resposta muito positiva. E deu tudo certo. Tudo certo. Muitas das vezes, não é para parar de orar. E algumas vezes, não é mais para orar. Porque tudo que Deus quer para operar, independente do tamanho do milagre, é descanso. É fé. É acreditar, é confiar de todo o coração. Não tem um pai que não se alegre quando ele vê que o seu filho acredita nele, que o seu filho confia nele. Eu não sou muito de chorar, e essa semana, mas eu choro. Essa semana eu chorei, fiquei sabendo que o Emanuel tem 6 anos somente, meu filho. E eu fiquei sabendo que ele fez um comentário muito positivo de mim na salinha, para as tias, e as tias comentaram com a Sandra comentou comigo. E eu lacrimejei na hora, bastante. Falei, eu não sabia que ele me via dessa forma, e eu não sabia que ele acreditava em mim desse tanto. E a Sandra falou assim, ele falou para as tias, todo pai fica feliz, fica encantado. Eu chorei, e eu sou pecadora. Sou um homem espiritual, mas também sou um homem natural.
Sou propensa a pecar a todo instante, como você também. Agora imagina o teu Pai celestial, que é santo. Como ele fica quando ele encontra com você diante dele, acreditando, confiando, descansando, com a certeza de que meu Pai vai me responder, meu Pai vai vir ao meu encontro. Eu estou aqui esperando meu Pai. Quem é pai aqui ou mãe que já foi buscar o filho na escola e chega lá, o filho está todo feliz, como eu, por exemplo, esperando, paizinho ou mãezinha? É assim que a criança fica. E o pai, quando vê, querido, fica mais ainda. Sim ou não para quem tem filho aqui? Fica muito mais feliz, fica muito mais radiante. Você está esperando por seu pai? Eu não sei o que você está pedindo para Deus. Eu não sei qual é o milagre que você precisa. Querido, já teve situações de eu estar fazendo propósito. Uma vez, eu estava fazendo um propósito de jejum. A gente vai já chegar lá no jejum. E Deus mandou eu parar. Eu tinha iniciado, estava com 2, 3 dias. E Deus mandou eu parar com o jejum. Eu falei, parar? Minha situação é séria. E Ele falou assim, é séria a ponto de que só eu posso responder. Só eu posso resolver. Mas eu preciso de fé. O que me move é fé. Deus não precisa de nada para operar na nossa vida. Deus não precisa de nada para fazer milagres. Deus precisa de um coração que, como diz o apóstolo Tiago, não duvide, não seja como as ondas do mar. Que hoje acredita, amanhã não. Hoje bate o martelo, não vou orar mais porque eu creio, eu declaro. Aí amanhã de manhã, como eu estava, Senhor, em nome de Jesus, me dá insegurança, dúvida, desconfiança. A ansiedade é uma agressividade ao caráter de Deus. A preocupação. Todos nós sentimos preocupação. Todos nós sentimos medo. Mas nós, como filhos, entendemos que nessa hora nós sabemos para onde ir e o quanto precisamos estar perto de Deus para que tudo isso desapareça e para que nós consigamos nos manter em fé, em descanso. Amém, queridos? Glória a Deus. Milagres. Milagre é susto para o homem. É susto para mim e para você que não pode realizar. Mas para Deus não é nada. Para Deus curar uma febre e um câncer é a mesma coisa. É virtude e poder que é liberado. Para Ele abrir uma porta de trabalho e restaurar um casamento, é virtude que é liberado. É poder manifesto, é amor manifesto na vida de um filho. E não é sobre pecado. Nós já aprendemos aqui. Não é sobre pecado. Como assim, pastora? O pecado não me impede de estar perto de Deus. A não ser que eu queira. Porque eu tenho a oportunidade de me arrepender. E não é sobre o que eu faço ou como eu vou orar. Deitado. Tem gente doente, querido, que ora deitado e ele é ouvido por Deus. Eu sei testemunho de uma pessoa que estava em uma crise muito grave de arritmia, liberado, já dispensado dos médicos. E foi curado. Confrontou os médicos dizendo que ia ser curado. Ele já estava sendo diagnosticado óbito pelos médicos. E ele estava deitado e ele orou a Deus. Não é como eu falo, se bonito, se em pé, dependendo de como eu estou e a força que eu tenho para dar para Deus. Não que eu esteja banalizando, dizendo que nós devemos falar com Deus de qualquer jeito. Davi fala, longe de mim, oferecer para Deus algo que não me custe nada. Amém? Mas, queridos, ir para Deus, estar com Deus, ir para a oração, não existe impedimento. Não existe dificuldade, a não ser que eu não queira. E milagres, eles são encontrados em Deus. Só Deus pode operar milagres. A tua vida financeira, ela depende da oração. Teu casamento depende da oração. A tua vida espiritual depende da oração. Para você estar bem com Deus, depende da oração. Nós só encontramos vitória, nós só alcançamos algo em Deus através da oração. Quando nos conectamos com Ele. Outro ponto, penúltimo, vamos falar aqui sobre mágoa. Às vezes, a gente ouve esses argumentos, parece mentira, mas a gente ouve. Eu sei que eu estou ruim porque o pecado me afasta de Deus, a mágoa, a ofensa me afasta de Deus. E eu já sei como eu estou. Já ouvi essas coisas, eu já ouvi. Eu não consigo perdoar, eu já orei, eu já jejuei. Teve pessoas que já falaram isso para mim. Eu já jejuei, eu já fiz propósito, eu não consigo perdoar.
Nem isso é impedimento para você estar na oração. Nem isso é impedimento. Sabe como você vai conseguir perdoar? Na oração. Comece a orar por essa pessoa. Não ore por você. Você já falou de você para Deus. Você já falou do seu pecado. Ele já viu, inclusive. Fale da pessoa para Deus. Você vai falar de uma pessoa para Deus. Deus ama todos de forma igual. Deus não faz acepção de pessoas. Do jeito que você te ama, Ele ama o teu ofensor da mesma maneira. Não tem diferença. Qual é a diferença, pastor? É que você vai estar em contato com Deus. E no momento que você estiver orando, você estiver clamando a Deus, olhe o contato de com quem você está. Querido, as pessoas que você procura para se aconselhar, para buscar ajuda, é segundo o que ela te ensina, o que ela tem que você vai seguir. Agora imagina se você está falando para Deus: Senhor, com raiva do Leonardo, ele me feriu, mas eu quero aqui pedir para o Senhor abençoar a vida dele, para o Senhor manifestar a sua glória, para o Senhor liberar perdão para ele. Eu não estou conseguindo liberar, mas eu peço que o Senhor libere para ele e para mim. Queridos, pecado perdoado é graça liberada. Pecado confessado é pecado perdoado. E tudo isso só se consegue na oração. Mas o problema da igreja, quando eu falo igreja, somos nós, viu? É que às vezes, em vez de nós irmos para a oração, nós preferimos estar falando para outro. Estar comentando com outro. O que fez, o que me falaram, não me olhou, falou mal de mim. A pessoa, independente de quem ela seja, ela vai falar segundo o seu coração. Graças a Deus, oxalá, quando é alguém que realmente conhece a Deus e tem algo de bom para dar. E quando não é? Às vezes vai falar para alguém que sai pior de lá. E agora sim, agora ela não tem mais força nenhuma de ir para a oração. Queridos, não há desculpa, não existe argumento para as pessoas não receberem de Deus, para as pessoas não receberem graça, pelo menos de Deus, para se manterem de pé, pelo menos para pedir ajuda para alguém. Porque até isso nós conseguimos na oração. Direção nós conseguimos na oração. Relacionamentos. Estamos terminando. Relacionamentos é um dos pontos para nós alcançarmos milagre. O nosso relacionamento com o nosso Pai. Outro ponto importante. Às vezes, por que o meu relacionamento não está bem com Deus? Eu não consigo entender. Pastor, eu oro, eu não sinto nada. Eu canto, eu não sinto nada. Eu não ouço a voz de Deus. Eu não sinto nada. Supernatural. Mas todo tempo não. E eu não tenho prazer, pastor. Eu não sinto, e além de eu não sentir, eu não tenho prazer de estar na oração. Eu não consigo ficar muito tempo na oração. Eu vou te fazer uma pergunta. Como é o teu relacionamento com a tua liderança? Com as tuas autoridades delegadas por Ele? Como é o teu relacionamento com os teus irmãos, com a noiva de Cristo? Como é que está o teu relacionamento com a noiva? Com a noiva de Jesus? Com a esposa? Como é que está o teu relacionamento com ela? Com a tua liderança? O nosso relacionamento com o nosso irmão, com as nossas autoridades, falam muito sobre o nosso relacionamento com Deus. E vice-versa. Não tem como eu conseguir me relacionar bem com Deus se eu não consigo amar os meus inimigos, se eu não consigo me relacionar com a noiva, se eu não consigo me relacionar com outro filho de Deus. Você tem prazer quando você vê seus filhos com problema, indiferentes, amuados, brigando? Você sente alegria? Você tem prazer? Você fica feliz? Deus também não. Não tem como eu sentir a presença de Deus, eu ter prazer em estar com Deus. Se eu estou ferido, se eu estou machucado, se eu estou magoado. E tudo isso nós encontramos saída em Deus. Às vezes, até oramos. Mas oramos por orar, querido. O que atrai o coração de Deus é motivação, é fé, é uma intenção pura, uma intenção limpa. Por que você quer? Por que você quer esse milagre? Por que você precisa desse milagre? Deus é bom o tempo todo e Ele pode todas as coisas. Ele é o Deus do impossível. As nossas impossibilidades, elas cooperam para o bem na nossa vida, porque nós procuramos a Deus quando nós as encontramos. Porque nós temos consciência de que só Ele pode resolver. A noiva de Cristo, ela é guardada pelo mesmo Cristo. Ela é protegida por Ele e Ele mesmo defende a sua noiva. Não fale mal de ninguém para ninguém. Quando você fere a igreja, quando você fala mal da igreja, você está ferindo o corpo.
Você faz parte desse corpo, desse mesmo corpo. E é impossível você ficar bem, você sentir a presença. Você está bem, com certeza, porque você também faz parte desse corpo. E o teu ofensor, a pessoa que, de uma certa forma, você não está legal com ela, também faz parte do mesmo corpo. Não tem como se alcançar milagre. Não tem como alcançar Jesus. Não tem como alcançar Deus. Porque somente, como diz o profeta Isaías, somente os nossos pecados nos fazem separação entre nós e Ele. Somente o nosso pecado. Amém? O maior milagre, querido, é o nosso coração estar bem e nós podermos chegar diante de Deus e ouvir a sua voz. A sua resposta, no tempo dEle. No tempo dEle Ele faz. E quando nós derramamos o nosso coração com sinceridade, essa paz, essa graça, essa paciência, ela entra, como diz o apóstolo Paulo. Eu soube estar, eu sei estar na abundância, eu sei estar na escassez, eu sei ter, eu sei não ter, eu sei ser ofendido, eu sei ser elogiado, eu sei ser promovido. Só Deus libera essa graça. O que mantém uma pessoa em pé diante de Deus, querido, é oração. Não é outra pessoa. Aconselhamento é bom, é poderoso. Mas se não houver ligação com Deus, só Ele pode liberar a graça, vida dentro de nós, para que nós consigamos nos manter de pé, buscando, acreditando, perseverando. Às vezes as coisas parecem tão simples, mas são situações que nos tiram da presença de Deus. E se nos tiram da presença de Deus, querido, é morte. Não tem mais nada, acabou. Porque Deus é tudo. Deus é a nossa vida. Amém? Milagres se encontram em Deus. Mas para que eu o encontre, para que eu o alcance, eu preciso estar com Deus, eu preciso de Deus. Mas Deus, para que Ele me alcance, para que Ele me encontre com a resposta da minha oração, com a minha petição, a resposta da minha petição, eu preciso estar no centro da sua vontade. Eu preciso dar a resposta que Ele quer ouvir de mim. Ele precisa olhar para mim e ver o meu coração no centro da sua vontade. Sabe qual é o coração no centro da sua vontade? Sabe qual é o último passo de uma oração bem sucedida, de uma oração respondida com sucesso? Orar a vontade de Deus, orar segundo a vontade de Deus. Senhor, eu preciso disso, eu quero isso, eu necessito disso, contudo, faça a tua vontade. Um coração assim é um coração que está trabalhado, é um coração que foi lapidado já, ele está em paz, ele está tranquilo. Ele sabe que Deus é a suficiência dele. Ele sabe que Deus é tudo o que ele precisa. E se ele estiver bem com ele, ele sabe que na hora dele, que no tempo dele, as coisas vão acontecer. A oração vai ser respondida. É um coração tranquilo, é um coração que está sempre alegre, está sempre disposto a servir o seu irmão, está sempre disposto a servir o reino, está sempre disposto a fazer algo por alguém, por si mesmo, a cuidar de si mesmo, a querer continuar vivendo, seguindo e esperando o tempo e a hora de Deus. Mas essa graça só encontramos na oração. É a oração que faz isso. Se, em qualquer momento que nós nos encontramos de forma que não conseguimos ter esse relacionamento, ter tempo de oração, não fique em paz, querido. Entre em crise. Grite por ajuda. Ainda que seja no discipulado, que seja no aconselhamento, peça ajuda. A chave de tudo começa na oração. Não estou dizendo aqui que nós devemos banalizar, invalidar o nosso posicionamento. Claro, nós sabemos que a fé sem obras ela é morta. Sabemos que temos que fazer a nossa parte. Mas não podemos esquecer que até para fazer a nossa parte, nós vamos descobrir isso na oração. E segundo a vontade de Deus, de acordo com a obediência, com aquilo que Deus te pediu. Não da forma que você quer. Tem pessoas que ouvem de Deus até um período de ficar na sua presença, 2, 3 horas, 1 hora. Aí ele não acha tempo. Ele fala que não acha, né? Porque ele prioriza outras coisas. Porque as nossas escolhas, elas são feitas, elas são baseadas nas nossas prioridades. É segundo as minhas prioridades que eu faço as minhas escolhas. Se Deus é a minha prioridade, se o que eu quero realmente é a minha prioridade, eu vou encontrar. Eu vou conseguir. Porque é prioridade para mim. E às vezes a gente encontra muita desculpa. Muitos argumentos que a gente sabe que é desculpa. Não existe desculpa, querido.
para não estarmos com Deus. Outro ponto é sobre pedir a oração. Pedir oração para outros. Está errado? Claro que não. Completamente não. Sabemos que nós precisamos de ajuda e devemos mesmo precisar. O próprio Cristo deixou isso para que todo o tempo estejamos dependendo, precisando uns dos outros. Foi Deus que deixou isso. Mas eu não posso, querido, negociar a minha oração, o meu tempo com Deus, o meu a sós. Depois que eu oro, eu estou no meio de uma tempestade, aconteceu uma situação, eu vou orar, eu vou estar com Deus. E depois Deus vai me dar a direção. É na oração que nós encontramos tudo. E às vezes na oração que Deus fala. Pede ajuda, pede intercessão, isso aí não é só para ti. Peça oração de pessoas, às vezes Deus fala até quem são essas pessoas, Deus nos mostra. Mas é na oração. Amém? A oração é ela que atrai o avivamento. O avivamento é a cura, é o milagre, é aquilo que nós precisamos. E o avivamento, querido, é pessoal. Por isso que eu falo, independente de para quantas pessoas você tenha pedido oração, ou você sabe que estão orando por você. Não sinta paz com isso, no sentido de você não ter o seu tempo com Deus, você não fazer a sua oração. Falando aqui da madrugada. Tem pessoas que Deus chama e tem chamado para estar com Ele na madrugada. É na madrugada, querido. Se Deus disser 3 vezes para orar, é 3 vezes para orar. Daniel vencia todas as suas guerras. Porque ele orava 3 vezes ao dia. Ele decidiu orar 3 vezes ao dia. E tinha horários específicos. Deus, Ele fala de forma específica. Ele não é um Deus de confusão. Não existe isso de Deus falou e eu não consigo entender. Não consigo, me ajuda, não. Deus não é de confusão. Amém? Isso não quer dizer que uma vez ou outra você não vá pedir um conselho, uma opinião. Eu ouvi algo que não estou entendendo muito. Isso faz parte. Mas não vai demorar você a encontrar a resposta, não. Vai vir clara no seu coração. Deus não trabalha com a dúvida. A dúvida é pecado. Então nada nos impede. Existe um céu preparado para cada um de nós, para cada filho que busca o Pai. João 3:27 fala que o homem não tem nada, não terá nada. Se do céu não for dado, existe um céu para cada um de nós. Porque nós somos filhos e a palavra dele nos promete. Deus, Ele trabalha segundo a promessa que Ele fez na sua palavra. Outro ponto de nós conhecermos a vontade de Deus e sabermos também como orar. É através da palavra, é lendo a palavra. Só através da palavra nós vamos saber orar a palavra. Agora, se eu não leio, se eu não conheço, se eu não sei, como é que eu vou orar? Se eu não conheço. Eu vou orar, Senhor, eu oro aqui para que o Senhor me abençoe, para que o Senhor mude a minha história financeira, para que o Senhor abra uma porta para mim, para que o Teu nome, Pai, não venha ser envergonhado, porque na Tua palavra, o profeta Isaías disse que nós não seremos envergonhados, que o Senhor não vai deixar que nós sejamos envergonhados, vencidos pelos nossos inimigos. É orar a palavra, mas eu preciso conhecê-la. E muitas das vezes, quando nós vamos orar a palavra, segundo uma situação que nós estamos vivendo, se existe algum engano, algum sofisma, ali nós descobrimos. Porque na palavra que vem a libertação, pela verdade. Se eu ouço a verdade, a mentira vai embora. Ouvireis a verdade e ela mesmo vos libertará. Ela desfaz a mentira. E ali eu conheço a verdade. E, epa, eu estava pensando errado. Outro ponto de oração, por milagre, causas impossíveis. Para atrair o impossível, alcançar a manifestação da glória de Deus no impossível. É a gratidão, o agradecimento. Quando nós vamos orar, independente do que nós estamos passando, independente do que temos ou não temos, nós precisamos agradecer a Deus. Reconhecer primeiro. Jesus, quando Ele se encontrava com os discípulos, ali no meio daquela multidão, quase 5.000 homens precisando ser alimentados, e Ele se encontrava com 5 pães e 2 peixes somente. E agora, como orar no meio de uma situação dessa? Como orar? A oração de Jesus. Ele levantou o que Ele tinha, Ele deu graças, Ele agradeceu,
E ele pediu a multiplicação. Agradeça pelo que você tem. Agradeça por quem você é. Seja satisfeito. Pessoas satisfeitas, pessoas gratas, são pessoas que encontram fácil a face de Deus, que encontram fácil a vontade de Deus, a graça de Deus. Poder manifesto, poder liberado. A ingratidão, ela nos afasta de Deus, mesmo que oremos. Porque a oração, queridos, ela não é para que Deus faça a minha vontade. A oração vai levar Deus a fazer a sua vontade. Mas nós precisamos orar para que isso aconteça. E é só na oração. A preguiça é pecado. Outro ponto de milagre é quando eu estou orando, eu já orei agradecendo, eu já orei à vontade de Deus, eu já limpei o meu coração, ou seja, eu estou posicionado segundo a vontade de Deus, meu coração está no centro da vontade de Deus. E nada aconteceu, a situação não foi resolvida, a tempestade continua, a resposta não chegou. Existem situações que requerem mais oração. Existem situações que requer orações que requer até o aditivo, ou seja, eu estou orando, eu estou fazendo tudo, eu já pedi oração, já fui no aconselhamento e nada aconteceu. Jejum. O que Jesus respondeu para aqueles discípulos que tentaram expulsar o demônio e não conseguiram? Depois Jesus teve que operar o milagre. O que eles perguntaram para Jesus? Por que eles não conseguiram? Por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio? E Jesus disse para eles que há caixa de demônios que só sai com jejum e oração. Você já fez tudo? Jejue, faça um propósito. 7 dias, 21 dias, clame a Deus. Sueli ministrou aqui, que Jeremias 33:3 fala: clame a mim e responder-te-ei. Ele mostrou o oculto, o profundo e escondido. Não há como não encontrar, queridos, na oração. Não entendeu, não discerniu, continue orando. A angústia não passou, continue orando. Persevere na oração. Naamã, aquele rei soberbo que nós conhecemos a história, ele precisava de um milagre, uma causa impossível, amém? Estava com uma lepra, a hanseníase, e hoje, no seu tempo não havia cura, não tinha cura para a sua doença, para a sua enfermidade, sua chaga. Mas ele, dependente dos seus bens, suas posses, sua autoridade, seu poder, ele era um rei. E daquilo ele dependia do que ele tinha. Esse é o homem natural. O homem natural não alcança as coisas espirituais, porque ele está no natural. E ele foi buscar segundo o que ele podia dar para ele mesmo. Ele não dependia de Deus, ele não precisava de Deus, na cabeça dele. E enquanto ele via favores de Deus, que não estava de acordo com o coração dele, com a maldade, com a arrogância, com a soberba do coração dele, ele não entendia que era Deus, ele não conseguia ver Deus. E até que ele foi ao encontro, até que ele ouviu já no meio de desespero, porque a arrogância é assim, a soberba é assim, é um dos inimigos da oração. Ela só é quebrada em meio à resistência completa de Deus. E Deus é especialista em fazer isso. Ele foi ao encontro de alguém que na cabeça dele jamais o decepcionaria. Porque segundo as suas posses, o seu dinheiro, ele podia fazer tudo e mandar em todo mundo. Mas ele foi de encontro ao profeta Eliseu, homem cheio do Espírito Santo. Pessoas cheias do Espírito Santo são guiadas por ele. E ele mandou que ele fosse mergulhar em um rio muito sujo, muito podre, mas que fosse 7 vezes. Querido, às vezes não aconteceu, continue orando, continue perseverando, continue plantando. Lança a tua semente, como diz Eclesiastes, de manhã, à tarde, à noite, porque você não sabe a que vai vingar. Então continue plantando, continue ofertando. É outra chave que atrai milagre, que atrai o impossível. Continue abençoando, continue fazendo por alguém, de repente até aquilo que você está precisando. O pastor falava aqui domingo sobre resposta de oração, sobre oração com sucesso, oração respondida por Deus. Pessoas humildes oram, só os humildes oram.
Por quê? Porque eles entendem que eles são completamente dependentes de Deus. E se eles não orarem, eles não vão encontrar favor. Se for algo simples, mas eles entendem que é na oração que eles vão encontrar a direção. Para como agir, como fazer. Eles não dependem dele, eles dependem de Deus, por isso eles oram. Que a partir de hoje, que a minha e a tua vida de oração seja nessa noite ativada pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder do mesmo que nos chamou. Porque o mesmo que chama, é o mesmo que sustenta, é o mesmo que convence, é o mesmo que atrai, é o mesmo que opera. E segundo o seu poder, ele faz isso em nós. Quando nós deixamos, quando nós nos colocamos na dependência, nós não dependemos de carros, de cavalos, nós dependemos de Deus. Às vezes, Deus vai usar o médico, falando no aspecto saúde, cura divina. Às vezes Deus não vai usar ninguém, Deus vai fazer. Mas através da oração, Deus vai fazer. Se eu estou buscando um milagre no meu casamento, Deus vai fazer tudo? Não, Ele vai me dar a direção do que eu devo fazer, do que eu preciso fazer. Mas, querido, para que isso aconteça, eu preciso descer. Eu preciso me colocar na dispensação do Espírito Santo. E só pessoas que andam na dispensação do Espírito Santo são pessoas que oram. Essas pessoas são as pessoas que dependem de Deus. São as pessoas que esperam em Deus. Porque elas acreditam. Mateus fala que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar em secreto ao teu Pai, ao nosso Pai, que em secreto Ele nos recompensará. Como é que você está buscando os teus milagres, o teu impossível? Pastora, mas o que eu tenho é tão grande que eu fico com medo, eu fico com dúvidas de orar e ser decepcionado e não acontecer. Isso acontece também. É impossível, querido, você falar com o único que pode resolver o teu problema, que é Deus, e você sair decepcionado. Isso não acontece. Deus não lança fora nenhum daqueles que se achegam a Ele. Amém? Salmos 27, no capítulo 4, fala que nós precisamos buscar, e independente de qualquer momento ou situação, uma coisa eu pedi e a buscarei. O salmista fala que eu possa morar. Olha esse pedido de oração, olha esse pedido, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para fechar de todos os bens, de tudo que você precisa, todos os milagres que você necessita. Deus não desconsidera nenhuma das suas necessidades, nenhuma das nossas dores. Deus não banaliza e não desconsidera. E quando nós não estamos conseguindo, independente, querida, da nossa situação, nós vamos conseguir buscando a presença de Deus, porque através dela nós somos fortalecidos para fazer isso. E quando o salmista fala, eu pedi e busco uma coisa, mas de todas elas, entre todas elas, a presença de Deus, que eu possa morar na tua casa todos os dias da minha vida. Essa é a oração que mais agrada o coração de Deus. Isso move o coração de Deus. É o que o próprio salmista fala. É isso, quando nós fazemos isso, nós não agradamos o Senhor, mas nós nos agradamos do Senhor. E aí o salmista fala novamente, e Ele satisfaz o desejo do nosso coração. Salmista, nós temos muitos exemplos, porque ele é conhecido por nós como um homem segundo o seu coração. E de todas as orações, querido, de todos os pedidos, independente das nossas necessidades, anseios e desesperos, essa precisa ser, ainda que nós não desejamos fazer, ainda que nós não queremos fazer, porque no meio de uma dor, de uma tempestade, de um desespero, não é tão fácil fazer essa oração, porque não é isso que nós realmente queremos. Nós precisamos sair daquela situação, nós queremos nos livrar da nossa dor, mas a nossa dor, o nosso milagre, ele é alcançado quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E uma pessoa que busca realmente o centro da vontade de Deus é a pessoa que chega no ponto, no ápice que o Espírito Santo quer, e ele faz essa oração. Ele deixa tudo para trás, ele deixa todas as suas dores de lado e ele fala para o Senhor. Quando o salmista faz essa exclamação diante de Deus, ele está declarando que, independente de todas as suas batalhas, que não eram poucas, o salmista era um homem que pecava muito e tinha muitas guerras, muitas batalhas e muitas lutas, como todos nós. Mas ele declara diante de Deus que, independente de todas as coisas, ou seja, Senhor, acima de tudo, eu te peço que a tua graça não me falte. Porque morar na casa de Deus é ter graça. Morar na casa de Deus todo o tempo é ter favor de Deus.
é agradar o coração de Deus. Amém? Eu peço que você fique de pé. Você vai falar com o Espírito Santo agora. Feche os seus olhos, você vai fechar os seus olhos, colocar a sua mão à altura do seu coração. Independente do que você precisa, do que você necessita. João 14:3 diz assim: tudo o que pedirem em meu nome eu farei. Não existe aqui nenhum argumento. E quando o apóstolo fala aqui, o apóstolo João, é tudo que pedires. Tudo. O que você está precisando é perdão dos pecados, é remissão dos seus pecados. Jesus tem para te dar. O que você precisa é graça para continuar andando. Pastora, eu preciso de graça para mim continuar orando. Só Deus pode te dar. É na oração que você pode encontrar. Coloque a sua mão à altura do seu coração. E a minha oração agora é o Espírito Santo de Deus, que nos ouve e nos contempla nesse lugar e em todos os lugares que nós estamos. É que independente de qualquer coisa, nós dependemos e precisamos da sua graça. Espírito Santo de Deus, Tu és bom demais. A Tua unção, ela dissipa com qualquer poder contrário, qualquer ação contrária. Mas é preciso crer. E nós cremos, Senhor. E aonde nós não cremos, aonde falta fé em nós, nós oramos para que o Senhor nos ajude na nossa falta de fé, na nossa pequena fé. Aleluia, Jesus. Aleluia. Obrigado, meu Pai. Espírito Santo, libera uma unção de cura aqui nesse lugar. Para todas as pessoas que estão nesse espaço físico. Só você conhece o coração e a real necessidade de cada pessoa. Oh, Jesus. Tem pessoas que não conseguem chegar na Tua presença, Espírito Santo, e pedir, porque na cabeça delas, elas não serão ouvidas. Essa é a maldição da orfandade. É a pior inimiga da oração. É a pior inimiga do avivamento da igreja. Porque é o que impede da igreja chegar diante de Deus. Porque um dia elas não foram ouvidas por um pai. Um dia elas não tiveram um pai. E elas se acostumaram no decorrer da sua vida a resolverem os seus problemas sozinhas, a chorarem e não serem escutadas, e não serem ouvidas, e não serem respondidas. E essa maldição os afasta de perto de Deus. Mas nós clamamos pela Tua justiça aqui nessa noite. Meu Deus. Tem gente que às vezes adoece, às vezes depende de um milagre em indeterminada situação, e ela prefere morrer, ela prefere perder a guerra, a causa, porque ela não acredita que vai ser ouvida por Deus. Isso fala sobre uma ferida muito profunda, que só o próprio Deus pode curar. Aleluia, Espírito Santo. E só você pode operar esse milagre aqui. Aonde houver essa maldição, oh Deus, aonde houver essa ferida, Espírito Santo de Deus, terceira pessoa da Trindade, nós clamamos pelo Teu agir aqui nesse lugar. Nós declaramos que nós somos extremamente, completamente dependentes de Ti. E que sem Ti não somos nada. E que se nós não conseguirmos alcançar o Teu favor, o que será de nós? Por isso nós clamamos por Ti aqui nesse lugar. Libera uma unção aqui, que quebre todo jugo, toda rejeição, toda orfandade. Deus, oh Jesus, leva a Tua noiva aqui para um lugar muito distante, Senhor. Ah, meu Deus, um lugar pessoal contigo. Espírito Santo te apresenta pessoalmente para cada filho e cada filha que necessita dessa graça, necessita desse milagre, porque esse é o maior milagre. É quando nós sabemos realmente que nós temos um Pai que intercede por nós. E essa confiança nós temos, porque nós sabemos que existe
existe um advogado que julga as nossas causas e que não perde, que o seu poder é indiscutível e induvidável. Mas nós precisamos ter a consciência, a convicção, a certeza de que nós somos ouvidos por esse Pai. E todas as fortalezas, todos os traumas de infância aqui, a maldição do desprezo, a rejeição no ventre ou em qualquer estação da vida das pessoas que estão aqui nessa noite, Senhor, de todos nós, Pai. Vem aqui, Espírito Santo. Você é especialista em fazer milagres. E não é porque uma noite é declarada uma noite de milagres, uma quarta de milagres, não. É porque nós estamos clamando a Ti, segundo a Tua vontade. Você opera, segundo o Seu poder que opera. Segundo o Seu poder que opera em nós. É segundo a Tua vontade, é segundo o Teu amor. E nós sabemos que Ele não falha. Nós podemos falhar, a nossa fé muitas das vezes falha, mas o Teu amor não falha. Cada pessoa que está aqui nesse lugar, Pai, saia daqui hoje convicta de que o véu do tempo já se rasgou. Tudo se fez novo. A palavra de Deus diz que se o nosso Pai, se a tua mãe todavia te deixar todavia o Senhor não te desamparará. Que toda opressão aqui nessa noite de rejeição, todo jugo seja dissipado pelo poder que há no nome e no sangue de Jesus. Que a partir de hoje, meu Pai, as nossas histórias sejam mudadas e que a tua noiva, a tua filha, todos os que estão aqui nesse lugar tenham prazer imenso de estar contigo. Oh Espírito de Deus, nós temos a certeza e a convicção de que você nos ouve e que você nos responde, porque a tua palavra diz que tudo que nós pedimos em teu nome, tu farás. E eu tenho certeza que você está fazendo. Sabemos que só alcançamos avivamento, Espírito Santo, se orarmos, se falarmos contigo. E pessoas que não têm convicção de um Pai, pessoas que têm problema com o Pai, pessoas que nem gostam de estar perto de Pai, não tem como alcançar avivamento. E nós sabemos que o teu sonho é que toda a terra prove da tua glória, que toda a terra alcance a tua glória. Oh, aleluia, Deus. Que toda maldição seja quebrada nessa noite. E independente da história que nós tivemos, a partir de hoje começa um novo tempo na nossa alma, porque nós somos conscientes de que independente de qualquer coisa, nós temos um Pai que nos ouve e intercede por nós. Aleluia. E que nós temos prazer, e que vem o prazer sobre nós de estarmos com esse Pai. Aleluia. Pai, se for preciso o Senhor levar pessoas aqui a fazer concerto com seu Pai terreno, faça isso na vida dessa pessoa. Só você também, Espírito Santo, tem o poder de convencer o homem do pecado e da justiça. Leva as pessoas, leva a tua própria noiva a consertar, a liberar perdão. Se tem alguém aqui, meu Deus, com problema com o Pai, em nome de Jesus, que essa fortaleza seja destruída, em nome de Jesus. Que pessoas saiam daqui diretamente para consertar. Se houver alguma pessoa nesse lugar, Espírito Santo, com um problema com o Pai ou com mãe, paternidade, que saia daqui, aleluia, diretamente para consertar, seja por celular, seja pessoalmente, aleluia. Mas que nenhum dos inimigos que nos atrapalhavam até hoje, Pai, nenhum dos inimigos da oração que nos barraram, que nos impediam, venham mais prevalecer. A palavra diz que o Senhor mesmo julga as nossas causas e destrói os nossos adversários. E a nossa oração é a mesma que o salmista fez, que o Senhor não nos deixe sermos vencidos por Ele, para que o Teu nome mesmo seja glorificado, Senhor. Para que o Teu nome seja glorificado. Oh Jesus, igreja avivada é a igreja que ora. Ministro avivado é ministro que ora. Cura a Tua noiva, Senhor, para que ela tenha prazer em estar na Tua presença, Pai. Aleluia. Que todos os argumentos sejam destruídos perante a Tua face. Aleluia, perante a Tua presença. Aleluia. Todas as mentiras sejam destruídas. Meu Deus, o Teu prazer é estar com os Teus filhos. O Teu prazer é estar com a Tua noiva. O Teu prazer é estar com a igreja, meu Deus. Jesus, que isso seja recíproco para nós a partir de hoje. Aonde não estava sendo, que seja recíproco, Pai. Que nós
esse prazer, meu Deus. Aleluia. Que a partir de hoje seja o prazer maior para nós. E que a convicção seja muito real dentro de nós. Que nós não só estaremos na tua presença, mas seremos ouvidos por nós. Sabemos receber de ti uma oração não respondida. E conseguirmos ver isso como amor manifesto. Porque pessoas curadas, pessoas que amam o Pai, é assim que elas recebem o não de um Pai. E no nome de Jesus, faça a sua oração. Se tem alguém aqui que tem algum problema com o Pai, se abrace você mesmo. Coloque os seus braços de volta do seu corpo e peça que o Espírito Santo esteja lhe abraçando e receba a cura aqui nesse lugar. Ai, meu Deus. Pessoas que não foram ouvidas, pessoas que muitas das vezes não foram atendidas por Pai, não tiveram presença de Pai. São pessoas que cansam logo na oração. São pessoas que desistem fácil. Meu Deus. Porque elas são enganadas achando que não vão ser respondidas, que não vão ser atendidas. Porque segundo a nossa alma nós vemos as coisas, segundo está o nosso coração, e um coração ferido, um coração com problema com paternidade, não tem prazer em estar com Deus, não tem prazer de vida, de oração. Oh Jesus, tem piedade, tem misericórdia. O Senhor é o Deus que cura, Pai. É o Senhor que cura, Jesus. Espírito Santo, é você que cura. Nos cura aqui nesse tempo, para que nós possamos fazer parte da tua boa e perfeita vontade. Que nós possamos estar, tocar, receber, participar da tua boa vontade, Pai. Que nada nos impeça, que nada fique de pé mais diante de nós, nos impedindo, nos mantendo de fora da mesa. Traz pessoas aqui nessa noite, Pai. Tem pessoas aqui que não estão mais na mesa, meu Deus. Oh Jesus, só o Senhor pode curar, meu Pai. Oh Deus, meu Deus. Pai, filho pródigo em um dia muito enganado, achando que a hora dele sair da casa era o momento, e ele disse não para o seu pai. Ele não teve, meu Deus, ele não teve nenhum problema em decepcionar o pai. Ele não teve nenhum problema, ele não se preocupou nenhum instante como ficara aquele coração, o coração do seu pai. E ele saiu da mesa, e ele esteve um tempo fora da mesa. Mas o teu amor não falha. E um dia ele retornou à casa do Pai. Um dia ele retornou para a mesa. Jesus, tem pessoas aqui que não conseguem mais. Oh Deus, cura a tua noiva, Senhor. Libera aqui uma unção de cura nesse lugar. Restaura os corações feridos, Pai. Tem pessoas que não têm mais prazer em estar em comunhão com a noiva, em estar em comunhão com a igreja. Tem pessoas que não conseguem mais ficar à mesa com outros irmãos, na comunhão. Isso é muito mal, isso é muito ruim. É só um passo, um abismo puxa o outro, Jesus. E a tua tristeza é que daqui a pouco essa pessoa está fora da presença, ela está fora da graça. Mas um dia, Senhor, assim como aquele filho voltou, retornou na casa do pai e pôde sentar e experimentar de um banquete, uma festa de celebração, que nessa noite, Pai, essa mesma graça seja liberada nesse lugar e que filhos retornem. Oh Jesus, filhos que às vezes estão aqui, Pai, estão nos cultos, estão fazendo, mas sabem, são conscientes que às vezes estão fora, estão se afastando, estão se distanciando da mesa. Só o Senhor sabe de todas as coisas.
E que o Senhor venha trazer cura nessa noite. E que a maior paternidade que a tua igreja precisa, que nós precisamos, está aqui conosco. Nós não estamos sem pai. Nós temos um pai. Aleluia. O véu do templo se rasgou. O Senhor morreu. E o Senhor ressuscitou. E o Senhor está vivo. O Senhor está vivo. Pronto para condenar toda morte. Pronto para condenar toda frieza espiritual, toda mortandade, em nome de Jesus, tudo aquilo que nos afasta. Aleluia. O afastamento de Jesus é só o primeiro passo, mas que nessa noite, meu Deus, seja uma noite de renovação de consciência, Pai, e uma ativação dentro da tua igreja, da tua vontade, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia.